Agora, tem casos que a pessoa não consegue superar, né? A sensação, o desespero é tão grande que ela pensa que tem que viver daquele jeito eternamente. Não, e algumas pessoas, elas se entregam realmente àquela dor, elas não têm mais vontade de viver, elas se anulam para a vida, não se alegra diante de uma boa comida, de um bom filme, de uma viagem, absolutamente nada anima a pessoa, porque a dor que ela sente, a dor de amor, tira o prazer de todas as outras coisas, por mais legais ou melhores que elas sejam, né? E é isso que vamos ensinar hoje. Você a vencer. Você não precisa ficar aí curtindo essa dor, não. Alimentando a esperança de voltar a esse amor que já chegou ao fim. Você tem condições de seguir em frente. E a nossa pergunta é essa. E aí, dor do amor passa? Deixe sua opinião ou conte-nos sua experiência através da tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. Vamos conhecer os convidados de hoje. Eu tenho o prazer de apresentar o casal Antenor e Sirlene. E eu quero saber, Sirlene, vai bem o casamento, o relacionamento? Vai sim. Como que vocês se conheceram, Antenor? Bom, Márcio, dizem que quem procura, acha. Uhum. Um belo dia, eu passeando em Petrolina, nós somos pernambucanos, e eu a encontrei numa sorveteria, tomando sorvete com uma amiga minha, não a conhecia antes, e foi assim, sabe aquela luz que brilhou no momento certo, na hora certa. Quando eu bati o olho, eu fiquei encantado com ela, entendeu? Ao ponto de retornar e parar para conversar com a minha amiga. Um pretexto, é claro, né? E aí, eu iria a uma festa de despedida de solteiro de um outro amigo meu e aproveitei a oportunidade para convidá-la, as duas, aí comigo. Foi assim, é? Sim, senhor. Quer dizer, quando ele viu você, já se encantou. Amor à primeira vista, podemos colocar assim, ou não? Foi. Foi. E você, percebeu? Logo de cara, eu percebi, eu achei ele muito atirado, né? Depois que eu comecei a conversar com ele, aí eu comecei a gostar também. Mas de cara eu achei ele meio avançadinho, né? Demais da conta. Demais. É que poderia ser só uma aventura dele, né? É que logo de cara, assim, né? Então fiquei meio... Mas foi de cara mesmo, né, Antenor? Sim, com certeza. Na verdade, eu era um pouco mulherengo, namorador, entendeu? É o instinto, né? Do homem, normalmente ele tem esse instinto, né? E até então eu não sabia que ia dar no que deu, mas o impacto foi muito forte. Eu confesso que eu nunca tinha olhado para uma pessoa e ter sentido o que eu senti momentaneamente, assim, entendeu? E aí... Foi uma coisa rápida. Foi. Ali vocês conversaram, em quanto tempo começaram o namoro? Então, nós fomos à festa, né? E conversamos bastante na festa, chegamos a dançar, mas nada de rolar nada, nem beijo. Muito duro na queda. E aí, marcamos para nos encontrarmos no dia seguinte, e no dia seguinte, aí sim, rolou. Você estava resistente, então, Sirlene? Tava no começo, porque de cara ele logo, né, meio atiradinho, eu falei, não, vamos devagar, né? Aí depois que eu comecei a conversar, eu gostei dele também, achei uma pessoa bem legal, bacana, gostei da conversa, do papo, né, vi que não era bem assim, né? Então aí no segundo dia já começou a Foi mudar. desenrolando, né? Foi. Então, depois da festinha começou o namoro, foi isso, Antenor? Perfeito. Aí já no dia seguinte já teve o beijo. Perfeito. Começou a ir rápido então, né? Não foi. Ela foi dura só um dia, na verdade. Só um pouquinho. E quanto tempo vocês namoraram? A gente namorou, em média, uns quase 2 meses. 2 meses? 2 meses. Aí teve uma pausa. Ah, tá. Porque ele já estava praticamente tudo programado para ele vir aqui para São Paulo.
Então aí a gente terminou, né? Porque como ele ia vir para cá, não ia dar para continuar. Eu lá e ele aqui à distância. Aí a gente conversou e achou melhor encerrar e ver o que... Foi de comum acordo esse término? Foi. Nós chegamos à conclusão que seria quase que impossível, né, manter uma relação a essa distância, né? E ficaram quanto tempo separados? Aproximadamente uns 30 dias. Aí você voltou para lá ou reataram de distância mesmo? Não, pelo contrário. Nós ficamos nos falando por telefone e aí o tempo que perdemos nos 30 dias a gente descontava no telefone. Então terminou só de boca, com né? 6 meses, foi na verdade, para sentir de fato o que é que ia acontecer. Né? Como a coisa era para valer, era forte realmente, a gente começou a se gostar, né? Com um curto período de tempo, a gente passou a se gostar de fato e tivemos que reatar a relação. E com 6 meses, ela veio a São Paulo. Ela veio me ver, não foi, Silene? Foi. Vim atrás dele? Veio. Eu vim de férias, como eu já estava há mais tempo na empresa e ele tinha começado há pouco tempo, ele não tinha férias, eu tinha para tirar, né? Então eu pedi férias, aí vim para poder a gente se reencontrar novamente, porque até então só no telefone, né? E aí eu passei 15 dias, depois eu voltei, aí depois com 6 meses eu voltei novamente, mais 15 dias, e nesses 6 meses só por telefone. A gente conversava todos os dias. Passava de 1 hora no telefone, praticamente todos os dias. E sentia muita saudade? Sentia, muita saudade. E aí a gente, 3 vezes eu fiz isso, né? De 6 em 6 meses eu vinha. Aí foi onde a gente foi conversar e viu que não estava valendo a pena. Porque o que a gente estava só de telefone e passagens de 6 em 6 meses, né? E aí a gente resolveu, então... se casar. Se casar, eu vim embora, né? Pedi conta, Largou a larguei sua vida tudo lá. e vim. E de quem foi a decisão? Sua? A iniciativa foi minha. Isso. Você disse, olha, nós estamos gastando mais com o telefone, o dinheiro que gastamos com o telefone dá para ter feito o casamento. Com certeza. Aí eu falei, o que ela estava ganhando lá, eu estava gastando mais do que, entendeu? Se estivesse aqui sem fazer nada. Eu digo, então vem, fica aí comigo e deixa que eu vou segurar o barco, entendeu? Vamos se casar, entendeu? Ela falou, tudo bem, fala com meu pai. Então eu falei, isso não é problema. Aí pedi ela em casamento por telefone também com o pai dela. E aí se casaram. Sua família era a favor do casamento? Era, apesar de não conhecer ele pessoalmente ainda. Mas, assim, eles confiavam em mim, né? Que eu sempre, nunca fui muito, né? Então, eles confiaram e eles concordaram. Eu tinha família aqui também, meus irmãos mais velhos e tudo. Quando eu vim, os meus irmãos conheceram ele. Só meus pais que não conheciam ainda, né? E aí eles concordaram, sim. Quer dizer que depois de casado, vocês tiveram contratempos, mas teve um que foi grave no relacionamento de vocês. Vocês ficaram sem se falar? Conta um pouquinho essa história aí. Então, a questão é o seguinte, existia ciúmes de ambas as partes. E eu, como sempre, personalidade muito forte e ela orgulhosa. Aí já sabe, né? Chegou ao ponto de nós ficarmos quase que 30 dias sem se falarmos. Ninguém dava o braço a torcer? Ninguém. Mas, apesar disso, mesmo eu sendo personalidade forte, eu ainda dava o braço a torcer. Depois de 30 dias... Depois de 30 dias, eu digo, não aguento, não resisto. Aí chegava e ia procurar, ia conversar. Até porque ela é um pouco tímida, não é de falar muito, entendeu? E então eu que puxava. Opa, vamos conversar. Mas com essa carinha aí, doce, tranquila, você era durona assim. Na verdade, além da timidez, o orgulho, né? Então, juntava as duas coisas. Às vezes eu queria conversar, mas eu ficava, como que eu vou falar? Eu ficava com vergonha de chegar. E também eu juntava com orgulho, né? Eu falava, não, eu achava que ele que tinha errado, ele que tinha que vir. Então,
Aí ficava, aí falava, não, então eu vou falar. Aí na hora eu, não vou falar. Aí ia passando, ia se prolongando e vai ficando pior, né? Porque quanto mais tempo passa, pior fica, né? Então vocês ficavam, cada um vivendo a sua vida, morando na mesma casa. Exato. O meu trabalho também proporcionava essa distância. Por quê? Eu saía pela manhã, por volta das 9 horas, e chegava às vezes 1 da manhã, 2, às vezes tinha dias que eu chegava 3 horas da manhã, entendeu? Em virtude do trabalho, trabalhava em shopping, etc. E aí, ela acabou me revelando que um dos fatores é que entrava o ciúme também no meio, além do orgulho, o ciúme. Achava que eu ficava passeando com os amigos, por chegar tarde em casa. Aí, ao invés dela ficar, além do orgulho, ainda ficava com raiva de mim, né? Você era insegura com ele? Assim, quando dava o horário que eu sabia que ele ia chegar, aí ele não chegava, aí a princípio eu começava a ficar preocupada, né? Ai, será que aconteceu alguma coisa e tal? E nessa época ainda não tinha tanto celular, assim, não dava para ficar ligando, eu não tinha telefone em casa. Aí eu ficava pensando, aí daqui a pouco eu começava a ficar com raiva. Não deve ter acontecido nada, ele deve ter saído com algum amigo para beber, alguma coisa assim, né? Aí já começava a fantasiar. Aí começava a fantasiar. Aí daqui a pouco começava a ficar preocupada de novo, depois não foi nada, ele deve ter saído, então isso ia alimentando, né? Aí quando ele chegava eu já estava bem nervosa. Uma já pilha. Já ficava de cara feia, não queria papo. E aí começava, né? Ele tinha fama, assim, de garanhão, de... Ele tinha quando ele era solteiro. Mas depois que casou, assim, não tinha motivo. Ele não tinha me dado motivo. Só que, às vezes, ele saía, por exemplo, com um amigo, assim, cedo, né? Aí marcava comigo, tal hora eu vou pra gente ir em tal lugar. Quando chegava, ele não vinha. Então, ele ficava com os amigos e não vinha para cumprir o que ele tinha marcado comigo. Então, aí... gerava mais problemas. Então, isso era motivo, Era né? Era motivo. E eu ficava com muita raiva, porque ele deixava de cumprir o que ele prometeu para sair comigo, para ficar com os amigos. Começava a beber e aí ia passando o tempo que ele nem percebia. E daqui a pouco chegava com os amigos tudo, aí eu já estava de cara feia para ele e para os amigos também. Vocês pensaram em separação? Pensamos. A gente quase chegou a se separar. Ele pensou e eu pensei. Nesse período de 30 dias que a gente ficou sem se falar, quase 30 dias, aí eu já estava assim na minha mente, não tem como mais. Eu vou conversar com ele e ele também pensando, vou falar com o irmão dela, que é o que mora aqui, né? Que é mais velho, porque não dá. Vocês buscaram uma ajuda como para mudar e resolver o problema, Antenor? Na terapia. Quer dizer que a terapia do amor teve um papel importante para resolver esse conflito entre os dois. Sem dúvida, indispensável. Eu diria que foi a nossa saída, a solução, entendeu? Porque aí nós começamos a aprender a lidar. Vocês vieram juntos para a terapia ou alguém chegou primeiro? Não, eu comecei primeiro, assim, porque eu estava numa fase que eu não estava mais aguentando. Eu sabia que eu só tinha 2 saídas. Ou eu ia separar, ou eu tinha que buscar uma ajuda, porque não dava para continuar mais. Era briga por pouca coisa, a gente brigava muito e assim, de pouca coisa se tornava uma coisa grande. Então, eu não tinha casa para me separar. E eu já tinha um filho, aí eu pensava nele, como que vai ser. Então, eu falava, eu tenho que buscar de alguma forma, porque senão não vai dar. E aí foi quando eu conheci o trabalho, a terapia do amor, e comecei a buscar na terapia. Você mudou, depois ele veio ou logo em seguida ele veio com você? Logo em seguida ele veio, porque eu falei para ele, não tem como a gente continuar da forma que está. A partir de hoje, eu não quero mais continuar assim. E a partir de hoje a minha atitude vai ser diferente, eu não quero mais fazer as coisas que eu vinha fazendo, e você que sabe, se você quiser continuar, você vai só, eu não vou mais. Aí ele concordou, falou que realmente a gente tinha que mudar. E aí, logo em seguida, ele veio. E a gente foi aprendendo, ouvindo os ensinamentos e mudando aos poucos, né? E ele mudou também? Mudou. Mudou bastante. Tinha que mudar, né? O que você aprendeu na terapia que você diz assim, esse foi o ponto-chave? Eu aprendi, primeiro, a... tirar o orgulho, que é o que mais me atrapalhava, né? Então, assim, vencer um pouco a timidez também, porque
eu não conseguia chegar, eu tinha vergonha, então eu tive que vencer isso. Era uma barreira. Para poder conversar mais, expor mais, porque às vezes eu estava com raiva e ele não sabia por quê, entendeu? Então, assim, isso foi... E também procurar entender um pouco mais dele, respeitar mais, né? E entender um pouco mais, porque tem coisas que eu sei que não vai mudar, que é dele, e eu queria que mudasse, assim como também na minha parte, né? Tem coisa que é minha, da minha personalidade. Eu não vou ser como ele. E ela tinha um outro problema que me irritava de uma forma... Qual era esse problema? Sentimentalista, muito sentimentalista. Qualquer coisa ela chorava. Fazia chantagem emocional. Nossa. Não era bem chantagem. Sensível ao extremo. Sensível ao extremo. Então isso me irritava profundamente. Ele falava, perguntava o que era e eu só chorava, não queria falar, só chorava e não falava o que era, para ele poder saber o que estava acontecendo, né? Então, a terapia do amor teve esse papel importante, né? Ela veio nos ajudar, entendeu? A solucionar todas essas questões. Ela se tornou uma mulher mais segura. Com certeza, hoje ela é mais segura, firme, às vezes até demais, né? Agora... Às vezes até demais. Olha, eu até me surpreendo algumas vezes, né? Quer dizer, e hoje o casamento feliz, Silene? Muito feliz. Que legal, né? Restaurado, os dois compreendem, se entendem, ele respeita você respeita ele. E isso é fundamental para estabelecer, né? Acima de tudo. Certeza. Principalmente você tem um filho? Tem um filho. Então, e o casamento passa a ser um referencial para o filho, né? Verdade. Os dois vivendo bem. Eu quero agradecer a vinda de vocês aqui na Escola do Amor.